tarde para todos e todas. A gente vai discutir um pouquinho sobre inclusão e depois eu vou apresentar a professora Cibele. Então, o nosso tempo aqui vai ser dividido. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente já tem sobre inclusão na universidade, e um dos programas é o PROATO. E depois vou passar para a professora Cibele, que é de verdade quem vai fazer a palestra. E está incrível a palestra dela, que eu já vi os slides. E depois vamos ter um depoimento da Thaís, porque há uma máxima sobre as pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, a gente sempre tem essa prerrogativa de trazer alguém que fala de dentro, que não fala sobre. Né? Então, a divisão vai ser mais ou menos assim. Eu vou passar rapidamente o que é o PROATO, o que ele faz, e depois passo para você, tá bom, Cibele? Bom, então, programa de apoio e orientação aos estudantes é um programa ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Então, a gente é um dos programas da extensão da universidade, que é coordenada pelo nosso pró-reitor, professor Cleverson. O nosso objetivo é, sobretudo, um apoio psicopedagógico. É um apoio no sentido de que haja o maior cuidado possível para que o estudante ingresse, permaneça no curso e saia do curso com a mesma competência que qualquer outro estudante, o que tem deficiência, o que não tem deficiência, o que tem dificuldade no processo de aprendizagem, o que passou por alguma crise durante o processo de aprendizagem, mas tendo um apoio, ele pode dar continuidade. Então, acho que o nosso foco é o desenvolvimento acadêmico do estudante. Quem é o nosso público? Então, tem duas frentes aqui. Os estudantes com dificuldade no processo de aprendizagem, que não têm nenhuma deficiência, mas passam por momento, ou porque têm uma dificuldade já anterior ao curso, entra no primeiro ano, né, primeiro semestre, entra com alguma defasagem, com alguma dificuldade, depois os meus colaboradores vão também dizer o que eles fazem, mas com alguma dificuldade para acompanhar, com adaptação. Eles chegam muito jovens, cada vez mais jovens, e eu gosto de brincar que o que separa o colégio da universidade são as férias, né? Eles entram em férias e aí eles são universitários. E vem muito ainda com aquela adolescência, muitos deles, não todos, mas muitos. Então, essa dificuldade acontece muito, volta um pouquinho, Léo, dos processos de ensino-aprendizagem e pessoas com deficiência. Temos recebido um número muito maior do que já tínhamos, isso é muito bom. Eu falei no outro momento, fiz uma pergunta, né, vou fazer agora de novo. Né? Quem de vocês estudou na educação básica com alguém com deficiência? Levanta a mão. Aí, professor Toninho, só você. Né? Pois é. Quando nós fazemos essa pergunta para os nossos estudantes hoje, na sala de aula eu já faço de vez em quando essa experiência, muitos levantam a mão. Por quê? Porque houve uma inclusão na educação básica. E esses meninos e meninas estão saindo do ensino médio e vindo para a universidade. Então, acho que o grande desafio da universidade é esse, estar preparado para receber esses estudantes que têm direito de serem incluídos, de participarem da vida universitária a despeito da sua deficiência, com o preparo de todos nós. Um caminho ainda em andamento, não somos ainda uma universidade inclusiva, falta muito, mas nós estamos no caminho. Nós estamos tentando pensar o que a gente pode, juntos, criar como estratégia para que haja uma inclusão de verdade. Né? Essa é a minha equipe. E cadê a Tamires, que ficou, não voltou? Meu nome é Roseli Caldas, eu sou coordenadora, sou professora do curso de Psicologia e estou há 2 anos coordenando o PROATO.
Eu vou pedir para os meus colaboradores que estão aqui se apresentarem rapidamente e dizerem o que eles fazem lá na nossa equipe, que é uma equipe multidisciplinar. Vai lá, Neide. Fica pertinho de mim, porque o som sai por aqui. Sou a Ivaneide, assistente social do PROATO. Eu ia falar do trabalho, gente. Realmente é trabalho. A minha função lá é em apoiar a equipe. A gente faz um trabalho em equipe, tudo é decidido em equipe. E a princípio o que eu faço lá, eu faço esse mapeamento de rede para os alunos que precisam, aí que tem alguns alunos que estão em situação de vulnerabilidade, né, social, às vezes não tem condições de ter um atendimento quando esse precisa de algum acompanhamento psicológico. A gente tem algumas parcerias. E também eu faço um trabalho de triagem, acolhimento, uma escuta aí qualificada. E também faço alguns atendimentos, porque lá no PROATO, por incrível que pareça, às vezes tem chegado alunos, né, alunas que estão na faculdade e têm sofrido algum tipo de violência. Então, assim, é importante ter esse espaço também, porque dependendo da violência, a gente sabe que ela tem um impacto muito negativo no processo de ensino e aprendizagem. E aí lá a gente está lá para acolher o aluno, também às vezes acolher o professor, que às vezes tem algumas dúvidas, e aí lá, junto com a equipe, a gente pensa na melhor alternativa de como ajudar esse professor a ajudar o aluno. Obrigada, Ivaneide, que a gente chama de Neide. Leônidas. Boa tarde, professores. Sou Leônidas, eu trabalho também na equipe do PROATO, lá eu atuo como psicólogo, alguns aqui já me conhecem. O meu trabalho, basicamente, resumidamente, é identificar aspectos psicossociais, né, da experiência do aluno, seja de saúde mental, seja da relação desse aluno com a universidade, né, com os colegas, com os professores, que de alguma maneira esteja ligado à queixa escolar, né, às dificuldades que ele apresenta na universidade. Por conta disso, algumas parcerias são feitas, né, um trabalho de psicologia escolar, não clínico, então a gente tem um foco psicopedagógico. Então, alunos que precisem de apoio psicológico, de um acompanhamento sistemático, ele é encaminhado, a gente tem parceria com a Clínica Escola de Psicologia, aqui do Mackenzie, e outros serviços externos também, que é a nossa ponte, a nossa rede, porque o nosso foco, de fato, é psicopedagógico. A professora Roseli vai apresentar um pouquinho do que o PROATO não faz também, e uma das coisas é psicoterapia. A gente faz um trabalho com os professores, né, nos últimos anos o PROATO passou por algumas mudanças interessantes, e uma dessas mudanças, né, a gente acessa muito mais os professores do que acessava um tempo atrás, vai nas unidades acadêmicas, dialoga com os professores, dialoga com os estudantes. Trabalhamos muito por demanda, né, com aquilo que aparece também, mas existem alguns projetos para que a gente possa ir além das demandas que aparecem naquele momento, que envolva o coletivo, que envolva a instituição, a universidade. Somos uma equipe pequena, então nós temos os representantes, que a professora Roseli vai falar um pouco, dos professores que ficam nas unidades acadêmicas, que são o nosso braço, né, o nosso suporte. E ficamos lá no João Calvino, quem quiser visitar, tomar um café de máquina, é só aparecer no mezanino, será um prazer. Obrigado. Obrigada, Léo. Cristiane. Boa tarde a todos e todas. Eu faço parte da equipe do PROATO. Lá eu atuo com as questões pedagógicas. Então, um estudante que chega com uma demanda no sentido assim, olha, eu tenho dificuldade para me organizar, tenho que entregar um trabalho, não consigo entregar no prazo. Então, nós montamos em conjunto com o estudante uma orientação de estudos, onde a orientação de estudos é desde que horas você levanta, como é que é a sua alimentação. Eu sempre recomendo o bosque, né, daqui das fadas para visitar, nesse momento às vezes que eles ficam muito tensos. Enfim, é um trabalho em conjunto e é sempre nessa parte de orientação pedagógica. Uma outra questão que a gente tem feito lá no PROATO são os atendimentos, que às vezes eles acontecem em grupos. Vamos supor, existe uma demanda que seja comum e que o horário seja possível reuni-los
aí nós fazemos um atendimento também em grupo. A vantagem, assim, alguns motivos desses atendimentos em grupos é que às vezes o estudante que está começando o curso e aquele que está, por exemplo, no 8º semestre, essa troca de experiência, ela vai contribuir muito nessas questões do processo de ensino-aprendizagem. Também fazemos em conjunto fichamentos, tem aluno que fala, preciso apresentar um seminário. Não sei, vamos fazer um ensaio. Aí ele começa a falar. Aí eu falo, não, primeiro você cumprimenta, você vai falar o título, você vai falar quem são os componentes, quem são os membros. Enfim, são detalhes que às vezes eles acham que é no automático, que não precisa, que não são necessários. E a apresentação, ela começa desde a hora que você cumprimenta, você contextualiza. Então, como a professora Roseli apresentou aqui para a gente hoje a palestra, né? Então é isso, estou à disposição, se eu quiser contribuir em algo, lá no João Calvino, como o Gabi falou, no prédio 41. Era para ver se vocês estavam prestando atenção. Estavam. Tá bom? Mas era isso. Obrigada. Obrigada, Cris. Temos a Tamires. A Tamires é a nossa auxiliar administrativa, ela recebe os estudantes, é ela que recebe de primeira aqueles que chegam lá com um sorriso muito bonito, ela está lá, então por isso que não veio aqui para a nossa reunião. E o doutor, reverendo, também é doutor, né, mas reverendo Gildásio, que é o capelão que nos apoia. O Mackenzie é uma instituição confessional, então cada um dos espaços tem algum capelão que apoia, e ele é o nosso apoio. Bom, um slide que foi empréstimo aí da professora Cibele, né? Eu nem vou passar, pula, porque ela vai usar. Então, ela me emprestou para o anterior. Daqui a pouco vocês vão ver como ela vai fazer uma coisa bacana. O que o Proato faz? Rapidinho. Primeiro, um acolhimento psicossocial, que foi o que o Léo falou. A gente, depois da pandemia, vive um tempo ainda muito difícil, alguns estudantes com muitas dificuldades, com ansiedade, com depressão, com dificuldade de relacionamento. E esse acolhimento é papel, sim, do Proato, né? Orientação de estudos, a Cristiane falou, o apoio aos estudantes com deficiência, a gente tem tido várias estratégias, então conseguimos, esse foi um ganho, uma bolsa monitoria para estudantes que precisam acompanhar seus colegas com, por exemplo, uma deficiência visual. Então, nós temos estudante cega que precisa, por exemplo, de alguém que a apoie na prova, que conseguimos essa primeira vez agora, no semestre passado, que a prova fosse feita em braille. Então, fizemos uma parceria com o colégio que tem uma máquina de impressão de braille, e a estudante cega pôde fazer sua prova em braille. Depois isso foi traduzido para a professora poder corrigir. Parecem pequenas ações, mas isso vai dizendo o que a gente precisa fazer. E eu sempre gosto de dizer que a gente primeiro tem que ter as coisas. A gente tem intérprete aqui, talvez a gente não tenha nenhuma pessoa surda aqui. Mas isso vai virando uma prática, porque as pessoas surdas só virão se elas souberem que tem intérprete. E se a gente espera a pessoa vir para então ter intérprete, ela não vem, porque ela não sabe se tem intérprete, ela não vai entender. Então, acho que o Mackenzie vai aos pouquinhos fazendo essa prática de ter estratégias de acolhimento, independente de termos, né? De vez em quando eu recebo essas perguntas, mas quantos estudantes nós temos que são cegos? E a minha resposta é quanto nós queremos ter, para que a gente já se prepare e tenha as estratégias, porque aí, quando vierem, melhor para nós, porque já estamos preparados, né? Intérprete de Libras e várias outras estratégias de acolhimento. Que mais? Os encaminhamentos, o Leônidas e a Ivaneide falaram, nós temos muitos estudantes em vulnerabilidade social no Mackenzie. A gente tem algumas experiências bem complexas,
de estudante que está aqui dentro e fica com fome. É duro a gente descobrir isso, que não tem dinheiro, porque comer aqui perto é caro, porque trazer nem sempre é possível, né? Estudante passando crise, muito importante. Então, esses encaminhamentos também servem para essas situações, de como é que a gente ajuda um estudante que a gente descobre, a gente não sabe de todos, mas aqueles que chegam a nós, dizendo determinadas necessidades, a gente vai encaminhando. Seja para uma psicoterapia, aquele que não pode pagar e precisa, num apoio que a gente consegue com parceria, seja, tivemos uma situação interessante, né? Até não falei no outro encontro, das 2 horas, mas nós descobrimos alguns estudantes que estavam ficando sem comer o dia todo. Né? Vem para cá e fica aqui. E aí nós conseguimos, na parceria com a capelania, que essas pessoas recebessem cesta básica, porque não é que não tinham comida aqui, não tinham comida. Né? Um estudante que diz, eu sou daquele grupo brasileiro que come uma vez no dia. Aí a gente conseguiu parceria com a capelania, de forma que algumas famílias receberam, então, cesta básica, ele pode trazer a marmita dele, coisas que parecem que não... Isso é inclusão também, não é só para a pessoa com deficiência. Não é? O que mais? Orientação e apoio aos professores, o Léo falou, a gente tem procurado conversar com os professores nas unidades, temos feito alguns eventos nas unidades com os professores, preparando um pouquinho mais os professores, porque, como eu disse, a gente não era uma prática ter estudantes com deficiência na nossa universidade, nem na universidade em geral. Agora é uma prática e cada vez mais a gente vai se preparando para isso. E os eventos, eu falei já um pouquinho, né? Pode mudar, Léo. Aqui, um pouquinho das estatísticas do que a gente tem recebido. Né? Então, a gente tem lá, né, 60, do ano passado, isso, né? 60 reuniões, ali quase 600 estudantes atendidos, e aqui o número de atendimentos, que não bate com o número de estudantes, porque às vezes ele vem uma vez, às vezes ele vem 2, às vezes, né? Então, o número de atendimentos é maior. E tem outros atendimentos que não só de estudante. Pode mudar, Léo. Aqui, o aumento. Isso é bacana, porque o PROATO vai aos pouquinhos ficando conhecido na universidade, e as pessoas os professores vão podendo procurar, dizer, olha, tem um estudante. Então, a gente sempre orienta, peça para ele entrar pelo site lá no PROATO, para que a gente agende um encontro com ele. Então, está crescendo o número aí. Aqui, né, o público, estudantes, família, professores, equipe técnica e outros setores aí. Eu queria dar um destaque para a questão das famílias. Nós temos tido um cuidado de acolher as famílias que nos procuram, mas sempre lembrando da importância da autonomia dos estudantes. Na grande maioria, só os do primeiro ano, às vezes que não, mas a grande maioria são maiores de idade. E a gente quer desenvolver, contribuir para o desenvolvimento da autonomia deles. A gente recebe lá, de vez em quando, alguns pais pedindo para, olha, eu vim aqui pedir para vocês, já tivemos cada pedido que vocês não têm noção, ajudar meu filho a fazer amigos, a ter namorada, nunca namorou, a gente não consegue essa parte. Né? Mas, casal que veio e disse, olha, eu não queria que ele soubesse que a gente veio, porque ele está faltando muito, e ele está falando que está ficando num grupo de estudo, por isso que ele não vem para cá, para a faculdade. E aí a gente fica sempre com aquela dúvida, né? Grupo de estudo em vez da faculdade, como é isso? Na Maria Antônia, o grupo de estudo, como é que funciona isso? E como é que a gente pode ajudar uma situação que o estudante não está sabendo que os pais vieram? Né? E quando a gente pergunta a idade do menino, 24 anos. Então, essa semana passada foi uma mãe e disse, olha, eu vim junto com ele porque ele tem só 19 anos. A gente fica um pouco preocupado com essa infantilização um pouquinho que tem acontecido com os nossos estudantes. Então, a gente estimula a família, tudo bem, a família é recebida, mas a gente estimula
que o estudante seja o primeiro a ser ouvido, porque ele é o nosso estudante, nosso aluno, né? E a gente acolhe também a família, pode mudar. Aqui é uma foto, né, de um evento que a gente fez com os professores da FAO, que foi bem bacana também, discutindo a questão da inclusão e das dificuldades, dos desafios que a gente tem, né? Pode passar. Aqui também alguns eventos que a gente fez com estudantes, palestras, a gente tem feito algumas palestras sobre temas específicos ligados à inclusão, inclusive palestras que são ministradas por pessoas com deficiência, para a gente poder entender melhor. Palestras sobre TEA, que é outra questão, né? Espectro do autismo, que a gente muitas vezes não sabe o que fazer com aquele estudante na sala, tem crescido muito o número. Então, temos no nosso site do Proato, tem lá todas as palestras que a gente já fez. Isso você pode ter acesso. Pode mudar. Aqui, eu pus o que o Proato não faz, porque a gente recebe muita demanda que não é da gente, que é da CGA, que é da... uma parte que não nos cabe. Eu listei aqui rapidinho, né, o que a gente não faz. Avaliação psicológica. O Léo falou que é um trabalho de psicologia escolar, porque o foco é a universidade, né? Emissão de laudo, psicoterapia, abono de falta, comum que venham pedir. A gente não pode, a gente não tem essa ingerência, né, de tirar a falta. Aí eu não estava me sentindo bem, por isso que eu não respondi, não saí da sala. É a vida, né? A universidade tem regulamento. E nós somos ligados à Pró-Reitoria de Extensão, e quem conhece o professor Cleverson sabe que ele é fã do regulamento, né? Porque é isso, a universidade tem um regulamento, e quando a gente faz exceção, ela tem que ser muito exceção, porque senão ela é injusta com aquele que não pediu porque sabia que no regulamento não pode. Então, a gente cuida bastante com isso, né? Não atende a todos os pedidos, atende os pedidos que são possíveis e que a gente consegue fazer. Transferência de período, e aqui nós temos recebido, só um pouquinho que eu preciso tomar um pouquinho de água. Nós temos recebido muitas solicitações de equipe médica, o médico do estudante manda o laudo e manda uma carta dizendo que ele precisa estudar num outro período, num outro de manhã, porque de manhã ele rende melhor, ele tem menos... a universidade tem um regulamento sobre transferência de período. Existem critérios. Quando a gente... Essa semana, né, um menino disse, olha, eu participei lá daquela seleção para mudar de período, eu não consegui. Será que tem como dar um jeito para eu mudar de período? Porque eu consegui um estágio. Pois é, a vida, e isso é um amadurecimento, a vida tem regras. Não conseguiu por quê? Porque tem critérios de nota, tem uma série de critérios para mudança. Porque tem menos vagas em determinado período, tem mais estudantes, né? Então, a gente tem cuidado disso, então não fazemos. Não fazemos trancamento e cancelamento, né? Eles pedem muito isso, né? Algumas vezes nós sugerimos que o estudante tranque. É outro setor, mas nós sugerimos. Está com um problema grave de saúde mental. Ideação suicida, depressão grave. Não é hora de continuar a faculdade. Isso vai ser problema. Melhore a sua saúde mental, faça um acompanhamento. Estudante que estava no hospital, a mãe, olha, mas ele quer continuar. Termina o tratamento, depois, querendo saber se o estudante podia fazer online do hospital. Não é a hora, né? Então, a gente tem tido esse cuidado de dizer, mas a gente não faz. A gente, algumas vezes, indica como um caminho para essa situação. Concessão de bolsa também é direto, pedem, né, bolsa, mas a gente não faz, né? A gente não, tem um setor na universidade para isso. Aqui, como é que... Há uma coisa importante, em cada unidade, o Léo falou sobre isso, nós temos um professor que é representante do Proato. Levanta aí, professora Verinha, que você agora é. Agora está entrando como a professora representante do Proato, que vai nos ajudar lá na FCI. E, então, não só.
para todos. E ela tem um laboratório, ela coordena um laboratório de matemática. Isso é uma coisa que a gente tem encaminhado muitos estudantes, né, Vera? Obrigada, viu? Por quê? Às vezes ele vai fazer engenharia e ele conseguiu passar na faculdade, mas o grau de dificuldade tende a crescer, qualquer curso universitário. Então, algumas vezes, o laboratório de matemática ajuda lá o estudante a dar conta disso, e a professora Vera agora vai ser a representante do PROATO na FCI. Em cada unidade, então, a gente tem um professor que é um braço nosso lá, com o tamanho da equipe e o tamanho da universidade, a gente precisa de professores que nos auxiliem. Às vezes é esse professor que vai dizer para os colegas lá, olha, temos um aluno aqui que precisa de um apoio diferenciado, e aí faz essa intermediação. Para ser acompanhado pelo PROATO, o estudante tem que acessar pelo TIA. Agora vai mudar, né? TOTUS, a gente está mudando algumas coisas, a gente tem que esperar um pouquinho. Alguns já mandaram e-mail dizendo, não estou conseguindo me inscrever, calma. Tudo indica, né, que dia 5 em diante as coisas vão estar mais calmas. Aí eles conseguem. Mas, normalmente, a gente pede que eles se inscrevam, e aí a gente agenda e eles vêm. Gosto de dizer que nada é urgente, que tem que ir na hora chorando lá. Não, calma. Se for chorando, a gente tranquiliza e agenda com eles um horário para conversar com calma. Porque se é uma coisa muito grave, muito emergente, é serviço médico, não é PROATO. E aí, então, conforme a gente vai... Normalmente a Ivaneide faz esse acolhimento no e-mail, rapidamente já agenda, e a gente vai acompanhando esses estudantes. Muitos deles... uma coisa importante é que no começo do semestre a gente recebe uma lista com todos os estudantes que indicaram deficiência ou algum transtorno, alguma dificuldade maior. Nem sempre eles indicam. Às vezes a gente descobre isso ao longo do caminho, porque ele tem, né, TEA, e preferiu não dizer para não ser discriminado. Várias vezes isso acontece, o que é uma coisa para a gente pensar também, né? Que ambiente é esse que ele não pode dizer, com medo do que vai acontecer. Então, a gente precisa melhorar isso. Mas, à medida que a gente vai recebendo e sabendo que esses estudantes têm necessidade, a gente vai avisando os representantes que vão passando a informação para os professores. A gente tem mais de uma lista, então, às vezes, vem a lista com alguns, depois aparecem estudantes ali na frente que se matricularam um pouquinho depois, e aí a gente vai comunicando, porque é importante, né? Você chega na sala de aula e não sabe que tem um aluno surdo lá. E aí você vira para a lousa. E à medida que você vira, ele não está ouvindo mais nada, porque ele faz leitura labial. Por exemplo, né? E nós, como professores, eu já tive estudante que fazia leitura labial na psicologia, e como é difícil a gente estar o tempo todo atento, porque metade você fala aqui, a outra metade você fala na lousa. Perdeu. Elas não entendeu mais nada. Uma estudante que é cega, e aí eu ponho um vídeo em inglês e digo, não, mas tem legenda. Mas ela não domina o inglês e não tem legenda. E a legenda de nada vai valer. Então, o que eu faço? Eu mando antes. É possível mandar antes. Ver como tem uma foto. Eu lembro que tinha um vídeo, uma experiência como professora, né? Tinha uma estudante que era surda, já se formou agora. E tinha um vídeo muito importante no curso que não tinha legenda e era um documentário. Então, o documentário faz leitura labial quando alguém está falando ali, mas aí vem cena. E a pessoa continua falando, né? Assim, documentário. E aí eu comecei a pôr, ela levantou a mão e disse, professora, esse vídeo não dá para mim. Eu tive que cortar o vídeo, parar o vídeo e falei, eu vou tentar descobrir como é que a gente consegue fazer isso para ter uma legenda. Porque se eu puser a legenda do YouTube, vocês já tiveram essa experiência? É horrível, porque é o que ouviu, mais ou menos. Então sai um monte de palavra engraçada, e aí é super constrangedor, né? E foi uma experiência bem bacana, porque não existia um vídeo nacional, mas não existia legenda. Fui falar com um, falar com outro, com o produtor que tinha conhecido alguém, conseguiu
texto do vídeo. Não consegui fazer a transcrição. Agora a gente tem bastante apoio do PMI para a transcrição. Não consegui a transcrição, mas consegui o texto. A menina ficou super feliz. Ela falou, se eu ler o texto, depois assistindo, eu entendo. São coisas simples, mas que a gente precisa estar atento, que nem sempre a gente consegue, né? Acho que é isso. Nossas redes sociais, a gente tem se comunicado muito com eles por aqui, porque é a linguagem deles. E eu queria dizer que o Proato está à disposição para apoio dos professores. É isso. Porque não é uma experiência nova com muitos desafios, né? Então, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a professora Cibele, mas a gente vai dar um intervalinho para trocar o microfone, porque a gente tem um microfone só de lapela. Pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Primeiramente, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Cibele, sou designer educacional aqui no Mackenzie, trabalho na parte do EAD, com a parte de materiais, né, produção de materiais, e também com acessibilidade dos materiais didáticos. Eu sou mulher, branca, tenho cabelo preto enrolado, estou usando um óculos preto com umas tachinhas, uma blusa preta, uma calça rosa e uma bota preta. Bom, quando a professora Roseli me chamou para falar, eu fiquei pensando em vários temas, né? E várias coisas ficam pipocando, assim, ficaram pipocando. E aí eu fiquei pensando, quando a gente pensa em acessibilidade, é muito comum a gente ouvir por aí, né? A gente entra nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente ouve muitas palavras. Acessibilidade, diversidade, inclusão. Inclusão, então, nem se fala. É o que a gente mais ouve, né? Tudo é inclusão. Para vocês terem uma ideia, eu fui a um restaurante de frutos do mar há uns meses atrás, estava olhando o cardápio e lá estava escrito, né? Tinha lá as categorias do cardápio, né? Carnes, peixes, não sei o quê, e tinha lá, cardápio inclusivo. Aí eu olhei assim e falei, gente, cardápio inclusivo, né? Falei, o que é esse cardápio inclusivo? Aí eu fui olhar lá, era quem não comia nem peixe, nem carne e é vegano. Então não era mais fácil colocar cardápio vegano, né? Não sei, minha opinião, né? Por que eu estou levantando essa questão? Porque tudo hoje em dia é inclusão. Então eu acho que a palavra inclusão, ela está, a meu ponto de vista, coloco aqui a reflexão para vocês também, ela está sendo um pouco banalizada. Por que banalizada? Porque como a professora Roseli mesma falou, e o professor também falou da palestra anterior, a sociedade inclusiva ela está em construção. Nós ainda não temos ainda essa sociedade inclusiva. Nós estamos aprendendo ainda, e a gente erra muito, né? E a gente está aqui aprendendo. Estamos aprendendo a adaptar material, estamos aprendendo a não nos colocar mais de costas para o aluno, a se dirigir para o aluno. A gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo. E eu enxergo o copo cheio, né? Eu acho que, se a gente for ver aí a evolução das pessoas com deficiência ao longo do tempo, acho que elas só foram cada vez mais sendo incluídas na sociedade, né? Então, deixo aí a reflexão para vocês. Pode passar, Leonidas. Eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio. Eu não sei se... assim, está bem baixinho. Eu pensei que tinha acústica aqui. Eu vou pedir para ele colocar aqui. São alguns segundos só o áudio. Queria que vocês prestassem atenção, ver que vocês entendem desse áudio. Não dá. Não funciona, né? Não tem problema. Pode passar para o próximo, não tem problema. Bom, a ideia é que vocês ouvissem o áudio dessa transcrição. Eu gostaria que vocês lessem essa transcrição e me dissessem o que vocês entendem dessa transcrição. Vocês podem arriscar aí o que essa mensagem quer dizer. Podem arriscar qualquer coisa, podem chutar. Chutem à vontade. Sim, só essa parte, né? Bom, o
que ela disse, pode passar para a próxima. Olá, professores, sejam bem-vindos à aula sobre acessibilidade na Semana da Educação Transformadora. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de deficiência e de que forma, com algumas dicas, conseguimos tornar nosso material do dia a dia mais acessível. Vamos nessa? Por que eu coloquei esse texto para vocês? E que a intenção era o áudio. Primeiro, esse idioma é dinamarquês, né? E por que eu coloquei? Porque é assim que um aluno se sente, quando ele está numa sala de aula, ou também no trabalho, e ele não tem acessibilidade àquele material. E é assim que ele se sente. Ele fala assim, tá, X, o que é isso? O que eu faço com isso? Né? Então é assim que ele se sente. Então eu só queria colocar essa reflexão aí para vocês. Pode passar, Lucas. Bom, quando a gente pensa em acessibilidade, o que vem na nossa mente? Né? Acessibilidade, acesso. Vou dar acesso para alguém a alguma coisa. Então, para descrever acessibilidade, eu vou recorrer à nossa lei, pode passar. Possibilidade, condição de alcance, percepção, entendimento para a utilização com segurança, autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos, sistemas, tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público-privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto no rural, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Bom, qual a palavra que eu mais destaquei aqui? Autonomia. Por quê, gente? Sem acessibilidade, a pessoa com deficiência não tem autonomia. É isso que ela quer, autonomia. Ela não quer que você fique... A maioria, né, professora? Não aqueles com 19 anos. Ah, só tem 19 anos, mas... A maioria dos alunos com deficiência, eles querem autonomia. Eles querem, me dá acessibilidade que eu vou embora. Me dá acessibilidade que eu faço atividade. Me dá acessibilidade que eu faço a prova, que eu estudo sem problema nenhum. Mas me dê acessibilidade. E está tudo certo. Eu vou fazer, eu vou estudar, eu quero estar aqui, né? Eu quero ocupar esse espaço. Então, é isso que eu destaco nessa descrição da acessibilidade. Pode passar. Bom, o conceito de acessibilidade, ao longo dos anos, ele foi evoluindo. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, não é só uma rampa. Fala acessibilidade, é a rampa. É o elevador. Não, acessibilidade não é só isso. Ele foi aumentando tanto o conceito de acessibilidade que hoje ele é dividido em 7 dimensões. A arquitetônica, que é a parte física mesmo, é a rampa, é o elevador. A atitudinal, de atitude mesmo, gente. Então, na palestra anterior, o professor Cacique, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, é você pensar com o coração, né? É a atitude, é você ir lá falar com o aluno, você ir lá e perguntar para ele, olha, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te dar dessa atividade, né? E aí, é pensar com o coração. A comunicacional, de comunicação mesmo, como eu comunico com esse aluno? Como que eu faço para me comunicar com ele? Instrumental, de instrumento mesmo. Então, um aluno com deficiência motora, o que ele precisa? Ele precisa de uma caneta especial, ele precisa de uma mesa especial, o que ele precisa? Metodológica, qual que é o método que eu uso para que eu consiga ensinar esse aluno? Esse é bem difícil também. Natural de natureza mesmo, como que ele acessa a natureza? Então, assim, um aluno cadeirante, vamos supor, ele quer ir para a praia, quer entrar no mar. Eu preciso pavimentar a areia inteira para ele acessar a areia? Não, de repente eu posso colocar uma lona e ele consegue se deslocar até lá. É de natureza, ele também tem que acessar a natureza. Programática. A programática é relacionada a leis, decretos. O Brasil é um país que é recheado de leis, desde a década de 60, para pessoas com deficiência, que foi evoluindo aí ao longo do tempo, mas acontece de um decreto contradizer alguma lei, e alguma lei contradizer alguma emenda. Então, essa é a programática. Pode passar. Bom, mas qual dessas 7 dimensões pode dizer respeito a nós? De que forma que eu posso contribuir com a acessibilidade? Vocês sabem o que eu tenho a ver com isso? Porque por isso que o título é para quê e para quem, né? De que forma que eu posso contribuir? Eu posso fazer alguma coisa? A parte arquitetônica eu não posso fazer nada. Parte programática, muito menos, natural, muito menos. Mas a comunicacional, a gente pode fazer alguma coisa. Faz diferença na vida do aluno? Sim, faz. O que seria comunicacional? Sinalização, o face a face com o aluno, né, que o professor Cacique falou muito. O gestual, libras, braille, material didático, que é o que eu vou falar, livro e também o uso das TIC, né, para você adaptar o seu material. Pode passar. E aí, eu não posso deixar de falar de que uma coisa, o que é deficiência? Tá, eu falei acessibilidade é para quem? Para pessoa com deficiência, mas o que é deficiência?
é a possibilidade de condição de alcance. Ah, eu repeti o negócio. Pode passar. Pode passar. Tudo. Eu repeti tudo. Tá. Quem são as pessoas com deficiência? Acessibilidade é para quem? Para elas. Deficiência física, que é o número de alunos que a gente mais tem na universidade, pelo menos no EAD, não sei no presencial, professora. Física. No EAD é o maior número. Baixa visão. O que é baixa visão? Baixa visão é quando o aluno ele tem uma porcentagem de visão, mas com suporte ele consegue enxergar. Com muita dificuldade, mas ele enxerga. Cegueira ou deficiência visual, que é quando o aluno não enxerga nada. Baixa audição, quando com suporte ele consegue ouvir. A gente viu o exemplo do aluno, né, o Igor, né, que estava aqui na aula anterior. Surdez, deficiência auditiva, quando a pessoa não ouve absolutamente nada. É importante frisar que, assim, às vezes entra um aluno surdo na universidade ou na escola, e é muito comum o professor falar assim, eu preciso de um intérprete de Libras. Tá, mas será que o aluno se comunica em Libras? Né? Às vezes o aluno ele não se comunica em Libras, mas ele faz leitura labial. Né? Ou ao contrário, ele só se comunica em Libras, ele não faz leitura labial. Ou ele se comunica das duas formas. Eu tive um chefe, há quase 20 anos atrás, ele era surdo, e ele fazia leitura labial. Eu sentava muito longe assim dele, e de longe ele sabia o que eu estava falando. E às vezes eu estava falando alguma coisa pessoal, tal, e muitas vezes eu tinha que falar igual jogador de futebol, eu tinha que falar assim, né? Porque ele conseguia fazer uma leitura labial assim absurda, né? De longe ele sabia o que a gente estava falando, né? Então assim, pergunte ao seu aluno, você faz leitura labial? Você precisa de Libras? Ou, que nem essa autodescrição que eu acabei de fazer aqui. Será que o aluno cego, ele quer essa autodescrição? Toda a aula eu entro e faço uma autodescrição. Será que ele quer? Será que ele precisa? Pergunta para ele, olha, toda vez que eu entrar, você quer que eu faça uma autodescrição? Você quer que eu descreva tudo que eu estou fazendo? Às vezes o cara não quer, né? Então, assim, pergunte para o aluno do que ele precisa, tá? Uma outra coisa interessante que eu queria falar é sobre pessoas com paralisia cerebral. Muitas vezes, o aluno com paralisia cerebral, ele tem dificuldade para falar, tem dificuldade motora, e muitos professores, eles consideram, acho que o aluno não está entendendo nada do que eu estou falando. Muito pelo contrário, ele tem um cognitivo super preservado, o cognitivo muito bom, às vezes o aluno é tão inteligente quanto os outros, até mais inteligente. Então, assim, muitos alunos, professores confundem isso. Ele tem dificuldade para falar, ele fica com o rosto meio virado, então ele não está entendendo o que eu estou falando. Não, ele está entendendo, gente, e muito bem, tá? Então, assim, olhem para o seu aluno, olhem para ele. Deficiência psicossocial. O que seria a deficiência psicossocial? Vamos pensar naquelas pessoas que tiveram não tem, né? Esquizofrenia ou transtorno bipolar. E elas ficaram anos a fio fazendo tratamento muito forte. Só que chega uma hora que ela estabiliza. Só que quando ela estabiliza, ela fica com sequelas muito graves. Né? E nessas sequelas, uma delas é o déficit intelectual. É por isso que eu elenquei aqui na parte de deficiência. Aqui eu procurei elencar o que a LBI considera, né, nesse rol. A deficiência intelectual. A pessoa tem nível leve, moderado e severo. É muito comum na síndrome de Down. Também uma boa porcentagem de pessoas com autismo ou TEA também tem deficiência intelectual. Infelizmente, a televisão, a mídia, ela romantiza muito, né, o autismo, mostra aquela criança lá de 5 anos sabe falar inglês. Né? Mas não fala que uma boa porcentagem de pessoas com autismo e TEA tem também deficiência intelectual. Nem todos vão ter aquela inteligência focada, né? Aquele cara que tem autismo e sabe tudo de matemática, mas infelizmente ele não consegue resolver um problema simples de resolver uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, para resolver um problema simples, mas ele sabe tudo de matemática. Então é uma inteligência focada. Então tem aí essa diferença. No Brasil, nós não temos números precisos sobre deficiência intelectual. Né? Estima-se aí que seja 18%. Né? Infelizmente, as escolas não medem isso. E deveria ser medido. Né? Porque muitas vezes a pessoa tem deficiência intelectual leve e ela nem sabe. Né? E aí os pais acham que ela é preguiçosa, a escola acha que é preguiçosa. Né? É muito comum esses casos, são muito comuns. Transtorno do espectro do autismo, né? O TEA. É um transtorno, mas eu elenquei aqui porque está incluída, né, nesse rol dos direitos da pessoa com deficiência. O TEA
é um rol gigantesco de características. Então, é a questão da comunicação, né, da leitura facial, a parte sensorial. Então, são várias características. Para ser considerado TEA, tem que ter pelo menos de 2 a 3 características para ser considerado TEA. Né? E a deficiência múltipla, que é quando a pessoa apresenta mais de uma dessas deficiências. Pode passar. Estamos esquecendo de mais alguém quando a gente fala de acessibilidade? Eu falei ali, né, do que a LBI coloca. Sim, tem mais pessoas, pode colocar. São os transtornos, que é o TDAH, que foi muito falado na apresentação anterior, né, que é o TDAH, quando a pessoa tem um pensamento muito acelerado, né, como se ela tivesse um satélite, assim, que ela está captando tudo ao redor, então por isso que ela não consegue focar. Porém, quando ela foca, é um hiperfoco assim, absurdo, né, naquela determinada atividade. E o transtorno específico de aprendizagem, que é a dislexia e a descalculia. Né? A dislexia é a questão com texto e a descalculia é a questão com números. Né? Então, às vezes, numa conta de armar, sei lá, 10 mais 5, 15. A pessoa, ao invés de colocar 15, coloca 1 mais 5, que é 6. Né? Tem não faz essa leitura. Ou também tem a questão do senso numérico, né? Que no cérebro ele calcula, né, a distância que eu tenho que percorrer para conseguir sentar naquela cadeira. E a pessoa não tem o senso numérico, não sabe calcular. Consigo atravessar essa rua? Não consigo? Né? É o senso numérico, o cérebro que calcula para saber se eu consigo atravessar a rua ou não. Tem mais alguém? Sim, os idosos, quando a gente fala de inacessibilidade. Não posso deixar de falar nos idosos, porque a partir dos 40 anos já começa a decair a parte auditiva, visual, motora. Sabemos que não só no Brasil, mas no mundo, né, no geral, o número de idosos aumentou absurdamente e vai aumentar mais. Eles estão cada vez mais, estão vivendo mais, estão estudando e estão trabalhando. Então, quando a gente fala em acessibilidade, também estamos falando deles. Então, quando a gente vai falar sobre acessibilidade, né, para pessoas jovens e tal, para salas de aula, pessoas jovens, o pessoal fica assim e tal, né? Aí, assim, mesmo que a pessoa pense, mas eu faço atividade física, eu tomo suplemento, eu faço meditação, eu me cuido. Tudo bem, mas é bom você se cuidar, mas mesmo assim tem coisas que a gente não controla, né? Pode passar. Bom, agora eu vou apresentar alguns números para vocês, pode colocar isso. Bom, por que eu vou apresentar... Não, é no anterior, isso. Por que eu vou apresentar esses números aqui para vocês? Na última análise do IBGE, eles colocaram que 8,9 de pessoas aqui no Brasil, o equivalente a 18,6 milhões, tem algum tipo de deficiência. Só que é gente pra caramba. Só que esse número é um pouco questionável, né? Muitos especialistas questionaram. Por quê? Em muitas casas, os pais nem sabem que a pessoa tem deficiência. Às vezes ela não quer falar que a pessoa tem deficiência. E tem mais um fator, eu vou contar uma experiência que eu tive. O IBGE foi lá no meu condomínio. E eu fui responder ao questionário e tal. Quando ela terminou o questionário, eu falei assim, você não vai perguntar se tem uma pessoa com deficiência na minha casa? Ela falou assim, não. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque são vários questionários. E é randomizado. Então, o questionário que você caiu não tem essa pergunta. Por outro lado, outras pessoas do meu condomínio, que não tem pessoas com deficiência na casa, caiu com aquele questionário de pessoa com deficiência. Então, eu tenho um filho com deficiência, então meu filho não faz parte desse 8,9%. Então, assim, não é um número real, infelizmente. Né? Então, mais uma vez, os números aqui no Brasil não são muito confiáveis. Né? Aí eu trouxe aqui o número de 2012. Esse é o número de 2022, esse é o número de 2012. Que os especialistas colocaram, aliás, na época o IBGE levantou 24%. Olha a diferença, né? É uma diferença gritante. Pode passar. Então, um pouco mais de números. Eu sei que é chato falar de números, gente, mas eu estou falando para a gente sentir o drama. Ou não? Não é drama. É verdade. Falo logo com uma matemática, né? Olha só o perigo. Olha o perigo. Vejam bem, em 2009... eram 20.530 alunos com deficiência que se formavam no ensino médio. 10 anos depois, esse número mais do que dobrou. Então, se eles estão se formando no ensino médio, onde que eles estão chegando? Nas universidades. Então, assim, por mais que o professor fale assim,
Ah, isso não é comigo. Ah, eu não vou ter professor, não vou ter aluno assim. Isso não é para mim. Sim, professor, você vai ter um aluno com deficiência em algum momento da sua vida acadêmica. Vai, né? Por quê? Porque só está aumentando esse número e é legal, isso é ótimo, né? Então a gente precisa se preparar, como a professora Roseli fala, né? Só que a gente está aprendendo. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas com deficiência, elas adquiriram muitos direitos ao longo desses anos, eles também têm deveres, né? Tem as universidades, as escolas têm normas, têm regulamentos, e eles também têm que ensinar a gente, né? Só que para eles ensinarem a gente tem que estar disposto a aprender também, né? Tem que ter o coração aberto, que o professor Cacique falou, né? Estou usando mais uma vez a fala dele, né? A gente tem que ter o coração aberto para aprender, né? Com eles, né? Então eu erro muito também, eu tenho um filho com deficiência, e eu erro também, e eu não corrijo as pessoas quando alguém fala assim, ah, ele é especial, né? Eu falo, Mas assim, a gente sabe que o termo correto não é especial, é pessoa com deficiência. Todos nós somos especiais, né? Eu sou especial para minha mãe, quer dizer, eu acho, sou especial para minha mãe. Eu sou, né? Então, assim, ele é portador de deficiência, né? Eu falo, Tal. Eu não vou dar uma palestra para cada pessoa que está ali todo carinhoso com meu filho, entendeu? Eu não vou fazer isso, né? Mas aí, se a pessoa me perguntar, eu vou falar, olha, não é portador, né? Você está portando uma carteira, né? Então, você deixa a carteira, você não está mais. A deficiência, não. Você não porta uma deficiência, deixa ela lá, agora não tem mais a deficiência, né? Não, por isso que não é mais portador, né? Então, se a pessoa quiser conversar, eu falo, mas eu não dou palestra. Então, assim, eu deixo as pessoas falarem, e acho que o importante é o respeito, né? Eu não me apego a nomenclaturas, né? Muitas pessoas se apegam muito a nomenclaturas. Elas são importantes? São. A gente tem que aprender? Tem, mas a gente está errando, a gente está aprendendo, tá? Bom, posto isso, eu vou dar 7 dicas de como que vocês podem adaptar o material de vocês. Sibeli, essas 7 diquinhas aí fazem diferença? Fazem muito. E a gente teve um exemplo recente de um candidato com baixa visão. Ele estava interessado em fazer um curso na área de finanças, um MBA presencial na área de finanças. E ele queria saber se o nosso material do MBA em finanças tinha acessibilidade. Qual era a questão? Ele falou assim, Sibeli, eu tenho baixa visão e eu não consigo enxergar nada que tenha o fundo claro. Não consigo, tem que ter o fundo escuro. Então, eu utilizo um software no meu computador que faz essa conversão do fundo claro para o fundo escuro. Só que, para isso, eu preciso que o material tenha acessibilidade. Beleza? Beleza. Tá. E aí, a gente foi conversando, ele foi me falando das demandas dele, e uma das demandas dele era, olha, se o professor me forneceu um material, uma planilha de Excel, por exemplo, que é a área de finanças, com antecedência, eu já consigo fazer a conversão, né? Então, assim, professor, forneça os materiais que utilizará em aula com antecedência. Não só para um aluno com baixa visão, mas para um aluno que tem aí a suspeita de deficiência intelectual, TEA. A gente viu aqui o exemplo do aluno Natan, né? Natan, ele falando, ele não consegue fazer uma interpretação de figura de linguagem. Então, assim, vamos supor que o seu material tenha uma figura de linguagem. Aí vocês vão aplicar isso na aula. Ele vai olhar aquilo, o aluno com autismo, ele fala assim, meu Deus, o que significa isso? Mas se ele levar para casa, ele vai perguntar, sei lá, para a mãe dele, vai perguntar para um amigo, olha, essa figura quer dizer tal coisa. Ainda mais, ele faz publicidade, né? Nossa, publicidade é cheia de figuras de linguagem, né? Agora que eu pensei nisso. Enfim, ele vai precisar bastante desse material com antecedência. Ah, Sibeli, mas nem sempre é possível. Fale com ele antes, né? Como é que vocês podem manejar isso. Dica 2. Alinhe o texto à esquerda. Pode passar, isso. Pode passar o outro também, isso. À esquerda. E não justificado. Justificado é esse caso aqui. É mais bonitinho? Eu adoro o texto justificado. Na caixinha, tudo bonitinho, alinhadinho, top, adoro. Qual é o problema do texto justificado? Percebam que no texto justificado, para que ele fique numa caixa, o espaçamento entre as palavras, esses espaçamentos são irregulares. Alguns espaçamentos são maiores do que os outros. Nem sempre o leitor de tela consegue ler esses espaçamentos, isso prejudica o leitor de tela. Quem utiliza é a pessoa cega, com deficiência visual. E também para pessoas que têm dislexia, TEA também, deficiência intelectual, também prejudica a leitura. Em que sentido? No texto alinhado à esquerda, percebam que o final da linha é irregular. Então, isso facilita a leitura.
vai para a linha seguinte, as linhas, a pessoa não se perde. Enquanto que num texto justificado, é mais fácil da pessoa se perder na leitura. Aí no slide seguinte eu coloquei novamente maior, para vocês poderem ver a diferença, que a irregular facilita a leitura, enquanto o justificado não. Pode passar. Dica 3. Cuidado com os destaques. Gente, eu amo destaque, como vocês perceberam, né? Adoro destaque, mas a gente tem que ter muito cuidado com eles. Por exemplo, evite usar textos muito longos inteiros em letra maiúscula. Sibeli, eu não posso usar letra maiúscula no meu material, no que eu produzi? Pode, mas para coisas pontuais. Não textos enormes. Sabe aquela letra que grita? Enormes, porque isso também prejudica a leitura. Evite utilizar textos longos inteiros em itálico. O itálico é a mesma coisa. Sibeli, eu não posso usar itálico? Posso, mas para coisas pontuais, não para textos muito longos. Até para a gente é ruim, né? Aquele texto todo destacado, né? É ruim para a gente ler. O mesmo para negrito, né? O negrito também para coisas bem pontuais, não textos muito longos. Nunca usar fonte cursiva, que também é de difícil leitura. A fonte decorada. Eu adoro coisa decoradinha, bonitinha. Gosto, mas também, gente, nunca usar fonte decorada. E tenha cuidado com os contrastes. Escolha bem sua paleta de cores, que eu vou falar mais para frente. Dica 4. Evite usar fonte com serifa. O que é serifa? Serifa são esses prolongamentos aqui na letra. São esses decoradinhos no final da letra. É isso que é a serifa. Então, exemplos de fonte com serifa e sem serifa. Pode passar. Aqui são exemplos de fontes com serifa. Nossa, mas a Times, como assim? A Times. A Times, a Beckville Old Face, tá escrito errado. A Garamond, a Perpétua, são exemplos de fontes com serifa. E as fontes sem serifa? São aquelas ali, ó, Arial, Calibre, Helvética. Percebam que a letra sem serifa ela é mais limpa, ela é mais reta. Vocês conseguem perceber o contraste? Então, isso facilita a leitura. Cuidado com os contrastes. Agora vou frisar o contraste. Vamos voltar a esse aluno, a esse candidato aqui do Mackenzie, do curso de finanças. Ele falou assim, Sibeli, eu preciso que o material tenha acessibilidade. Por quê? Porque o software ele só vai conseguir fazer a conversão do claro para o escuro se o contraste estiver correto. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, o amarelo sobre o azul e o verde no cinza, percebam que até para a gente é ruim ler. O software dele não consegue ler isso aqui, não consegue fazer essa conversão. Já no médio contraste, já dá uma melhoradinha. Por quê? Eu escureci ali o azul, mantive o amarelo, escureci o verde e mantive o cinza. Já deu uma melhorada. No outro, o que eu fiz? Eu deixei o cinza mais clarinho e deixei o verde mais escuro. E ali eu coloquei o fundo mais escuro ainda, fiz o contrário. Deixei o azul mais escuro e deixei o amarelo. Percebam como fica melhor a leitura. Aí sim, certo? Então, assim, parece óbvio, mas a gente já pegou vários materiais lá no EAD com os contrastes, assim, bem complicados, né? Então, sim. Sim, melhor para todos. Melhor para todos. Até para a gente. Olha isso aqui, é uma coisa que grita, né? Sim. Pode passar. Cores e contrastes. Cuidado ao escolher a paleta de cores. Contrastes difíceis de ler prejudica o entendimento de pessoas. Então, aqui eu coloquei mais exemplos ruins. Vermelho no azul, difícil de ler. Amarelo no azul, fácil de ler. Verde no vermelho. Muitos professores, acreditem, colocam esse contraste aqui. Difícil de ler, e branco no preto, fácil de ler. Na dúvida, pode passar. Né? Usem as clássicas. Branco no preto, branco no azul, escuro, né? O preto no amarelo e o preto no branco. São as clássicas, né? Então, na dúvida, usem as clássicas. Dica 6. Insira uma descrição ao utilizar imagens. Por quê? Tem que colocar essa descrição. Vamos voltar ao aluno Rodrigo. E vamos voltar também ao aluno Nathan, né, da figura de linguagem. Nathan? É Nathan, né? Tá. Vamos voltar a esses alunos. O Rodrigo falou assim para mim, Sibeli, imagem, o meu software não faz a leitura. Então, assim, imagem é imagem, né? Ele tem baixa visão.
Ele falou assim, como que eu vou saber o que tem ali na imagem? Então você precisa colocar uma legenda para a imagem. O aluno com TEA, que nós tivemos o exemplo aqui na palestra anterior, ele falou assim, olha, eu não entendo figuras de linguagem. Coloque uma legenda, o que quer dizer aquela imagem. Então, eu coloquei aqui duas formas de vocês colocarem essa descrição. Pode passar, Lu. A primeira é você utilizar, é assim, gente, tanto a Microsoft, que é o que eu acompanho, né, quanto a Google, a Apple eu não acompanho, então eu não vou falar nada da Apple, mas acredito que a Apple também esteja nesse caminho, então por isso que eu não vou me arriscar em falar. Mas a Microsoft, que é o que o Mackenzie usa aqui oficialmente, né, na universidade, e a Google, que é o que eu uso mais, ambas as empresas investem muito em acessibilidade. Então, tanto o Docs do Google quanto o pacote Office da Microsoft, ambos têm essa ferramenta de acessibilidade. Eu coloquei aqui da Microsoft, o pacote Office, porque é o que é o oficial da universidade, tá? Então, vamos supor, você está com o seu PowerPoint, isso aqui é um PowerPoint, e você quer colocar uma legenda naquela imagem ali, ela deve ser médica, né, ou enfermeira, que está com um jaleco branco e um estetoscópio. Você pode clicar em verificar acessibilidade, que fica no menu superior, quando você clica em revisão, você clica nele, pode ir no próximo. Quando você clica em verificar acessibilidade, você pode clicar aqui também, tá? Eu coloquei ali em cima que o botão está maior. Vai aparecer ali no canto esquerdo um hall de coisas para você colocar, que faltam para você colocar acessibilidade no seu material. Um monte de coisa, um monte. Só que a gente quer dar acessibilidade nessa imagem aqui em específico. Então, ele vai te dar duas opções. Marcar a imagem como decorativa, ou então você inserir uma descrição. Então, eu vou clicar nessa imagem, pode ir para a próxima. Ó, tá vendo? Marcar como decorativa ou inserir uma descrição. O que seria marcar a imagem como decorativa? Sibeli, eu dei essa atividade aqui para o aluno, eu coloquei essa imagem aqui, mas ela não vai influenciar em nada na atividade. Então, ela é meramente decorativa. Ponto. Clica lá que é decorativa e o aluno vai saber, então, ok, não tem nada, isso não vai influenciar no meu aprendizado. Ela é decorativa. Não, Sibeli, essa imagem não é decorativa, ela é muito importante para o entendimento aqui do exercício. O que você vai fazer? Você vai clicar ali, inserir uma descrição. Às vezes, gente, porque tanto a Microsoft quanto a Google, eles estão usando muito inteligência artificial, né, nos pacotes deles. Às vezes, a inteligência artificial sugere uma descrição. Às vezes, a descrição deles é legal, né, eu já testei algumas, mas nem sempre é boa. Então, geralmente, você mesmo tem que colocar a descrição. Mas eu acho que, com o passar do tempo, isso vai melhorar cada vez mais. Aí vai abrir essa caixinha e aí você coloca a descrição. Aí você coloca lá, mulher branca, sorrindo, com jaleco branco e estetoscópio. Pode ir para o próximo. E a segunda forma é óbvia, você colocar a legenda embaixo mesmo da figura. Né? Então, você coloca daquela forma, no próprio software, né? Ou você coloca embaixo da figura mesmo, tá? O texto. Pode passar para o próximo. Dica 7. Indique vídeos com legenda, transcrição e dublagem. Vamos voltar ao ao candidato Rodrigo. Ele falou assim, olha, se o professor indicar vídeos, eu preciso que esse vídeo, se ele tiver em um outro idioma, que ele tenha dublado, porque eu não sei, meu inglês é muito ruim e eu não sei, né? Eu vou precisar da dublagem. Então, procure indicar vídeos que tenha dublagem, que tenha legenda e que tenha transcrição. Eu sei que às vezes nem sempre é possível, mas a gente tem que procurar indicar esse tipo de material. Então, essas são as 7 dicas que fazem, sim, muita diferença para os alunos. Então, lá no EAD também, vira e mexe, a gente recebe também perguntas de alunos. Tal material tem acessibilidade? Tal material tem acessibilidade? É o que a gente usa isso. PowerPoint, Word, Excel, é do pacote Office. E a gente consegue tornar mais acessível. Aqui eu trouxe um exemplo de um aluno do EAD, o Marcos Henrique, que ele é do polo aqui de Higienópolis. E eu trouxe também alguns números, pode passar o próximo. E eu trouxe aqui alguns números do EAD, né, de alunos com deficiência. Então, da graduação, ou da deficiência física é o que tem o maior número, né? Mas a gente tem também TEA, baixa audição, baixa visão. E da pós, pode passar o próximo. Da pós também, deficiência física é o que nós mais temos, né, 98. E muitos alunos.
E aqui eu coloquei no final um checklist, caso vocês queiram um material, né, para consultar. Eu coloquei um checklist. Ah, Sibeli, mas eu vou ter que lembrar de tudo isso. Não, dá uma olhadinha no checklist. Ah, Sibeli, eu não vou olhar seu material inteiro. Me dá só o resumo. É um resumo, é um checklist, né, porque já vai ajudar bastante na acessibilidade. Esse guia aqui foi um guia que eu montei para você tornar um material mais acessível. Ele tem mais dicas, dicas aprofundadas sobre como tornar um material acessível. Eu coloquei o QR Code aqui, caso vocês queiram um material, ou se clicar ali também vai ter. E o próximo, pode passar o próximo, é onde vocês me encontram. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá? Trabalho no prédio 31. Muito, muito obrigada. Eu acho que eu vou mandar depois os slides, e tudo bem? Sim, claro. Para vocês e para a turma anterior, porque eu acho que são dicas práticas de como é que a gente melhora. A gente nunca sabe quando vai ter alguém ali, né? Então, diz respeito a todos nós o tempo todo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Participação. Agora, a gente vai ter um pouquinho de tempo, tá, Thaís? Uns 10, 15 minutinhos, que a gente vai ter um depoimento da Thaís, que é uma pessoa com deficiência e que veio carinhosamente, toda vez que eu convido, levo na minha aula sobre deficiência, sempre que eu convido, a Thaís topa. Vou ter um intervalinho só para a gente pôr o microfone nela, tá bom? Pessoal, boa tarde. Eu sou a Thaís, eu vou fazer minha autodescrição aqui. Então, eu sou uma mulher, sou cadeirante, tenho cabelo castanho com rabo de cavalo, estou usando uma blusa vermelha, uma calça preta e um tênis preto, né? E aí, hoje eu vim a convite da Roseli, inclusive fiquei muito honrada com isso, né? Como ela disse, nada sobre nós sem nós, né? E é uma máxima que eu também venho aprendendo enquanto pessoa, enquanto parte do grupo de pessoas com deficiência. Eu venho aprendendo a falar, a me expressar, a me colocar no mundo. E como eu cheguei até aqui uma Mackenzie, eu sou egressa do curso de psicologia, então eu saí no final de 2021 do curso de psicologia, e aí ao longo vamos fazer ensino superior, saímos do ensino médio e agora eu fui pesquisando as adaptações nas diversas universidades. E a que me acolheu melhor foi o Mackenzie. E desde que eu tive o primeiro contato com a universidade, eu conheci 2 professores que estavam aí à frente do PROAT, que na época eram o professor Fabiano e a professora Santuza, e eles ouviram as minhas questões e as da minha família desde a adaptação do vestibular. Então, qual era a adaptação que eu tinha que ter no vestibular? Alguém para escrever a redação, e no caso foi um aluno que desempenhou essa função, então eu ditei a redação para o aluno escreveu, o aluno transcreveu as respostas da minha prova para o gabarito, porque era caneta e eu tenho um pouco de dificuldade de de organização espacial, então eu poderia errar os quadradinhos no gabarito. Então, ele que pintou a caneta segundo as minhas respostas na folha de prova. E aí eu pedi 2 horas a mais no vestibular, 1 hora a gente tem por lei, eu não sei quem sabe disso aqui, mas as pessoas com deficiência têm por lei 1 hora a mais, geralmente, para fazer as provas. E eu pedi 2 horas a mais pelo quê? Pelo fato de eu ter que ditar a redação com as palavras corretamente, porque não era obrigação ali do escriba saber se tinha erro ortográfico ou não, era minha. E os cálculos de física, química e matemática eu tinha que escrever. Eu não ia ficar lá ditando para o aluno os cálculos. Então, foi isso que eu solicitei para o vestibular. E uma das únicas universidades que aceitou isso foi o Mackenzie, de prontidão. Assim, o que a gente pediu, eu
fiz a prova em sala separada, porque senão todo mundo ia ouvir minha redação e o que eu estava falando, né? Eu falo essas coisas que parecem óbvias, mas pode não ser para quem está assistindo, né? E aí eu entrei na universidade, né? E comecei a conversar com o professor Rinaldo, que era da época no PROAT também. E o que eu precisava? Precisava de uma pessoa que me levasse ao banheiro, né? E teria que ser uma pessoa que fosse treinada, porque eu tenho escoliose, que é um quadro associado à paralisia cerebral, que minha coluna é torta, então ela é um S, gente, só para vocês entenderem, e eu tenho que ficar bem posicionada o dia todo. Só que aí, o que acontece? Essa pessoa teria que ser treinada, então a minha equipe que me acompanha multidisciplinar foi chamada aqui na universidade, minha família chamou, para eles apresentarem para essa pessoa como seria a melhor forma de me transferir, a melhor forma de eu ficar posicionada ao longo do dia. Então, foi isso, mas até conseguir essa pessoa para ir ao banheiro demorou um semestre, então o meu pai ficou me ajudando, né? Minha família ficou me ajudando nesse período para me levar ao banheiro nos intervalos. Então, não havia ninguém na sala de aula comigo, só havia alguém para me levar no banheiro. E aí, depois que a pessoa chegou, ficou muito mais fácil. E aí, no começo, eu ouvia, a pessoa foi contratada para ajudar a Thaís. E a pessoa fazia um monte de outras funções. E depois foram entendendo isso também, que a pessoa era da universidade e desempenhava outras funções junto com me ajudar, né? Porque é isso um pouco que a Roseli e a Cibele citaram, que é, o meu aluno ali de inclusão. Por quê? Ele não faz parte da sala, ele é de inclusão. O nome dele não é Joãozinho, fulaninho. Ele tem um nome e é um aluno que precisa, coincidentemente, de uma inclusão. Como qualquer um outro pode precisar de alguma necessidade específica. Não estou falando que isso aconteceu aqui na universidade, mas eu já ouvi pessoas de escola falando, então, nós não te aceitamos porque já temos um aluno ali de inclusão para dar conta, né? Como se o aluno de inclusão fosse separado das outras pessoas, né? Então, assim, o Mackenzie sempre teve vontade de aprender. Então, aquilo que a Roseli falou, vamos aprender juntos? Então, eu achei muito importante a fala da Roseli e da Cibele no fato de pergunta para o seu aluno o que ele precisa. Pergunta para a gente. A gente está disponível para ajudar os professores, para eles nos ajudarem. Então, a melhor pessoa para se perguntar é a gente. Se a gente tiver alguma impossibilidade de responder, aí sim você vai fazer a interface com a família ou quando a família vier. Mas a gente tem essa disponibilidade, né, pelo menos, enquanto o meu processo de vivência escolar e universitária, eu sempre tive essa disposição de esclarecer as coisas. E às vezes, o que eu percebo que faltava, aí eu estou falando como um todo de trajetória escolar, era a comunicação entre os professores. Então, o professor que estava comigo na série X ou no semestre Y não passava para o outro professor, ou o coordenador
não passava essas informações. E aí o professor tinha que me conhecer de novo, né? De novo, tudo de novo. Aí, isso que a Sibeli falou, eu me identifiquei muito, gente. Algumas pessoas acham que a gente, por ter deficiência física, por ter uma fala um pouco mais que as pessoas talvez tenham dificuldade de entender, a pessoa já pressupõe que a gente tem deficiência cognitiva. Então, eu tive na minha caminhada escolar professores que me olhavam, eu costumo brincar e fazer uma cara de fantasma. Tipo, o que é isso que eu estou vendo? O que eu vou fazer agora, né? E isso era cenário ao longo da convivência comigo e também depois das notas das primeiras provas, porque eu era muito nerd, gente. Eu era muito nerd, ia muito bem. Mas hoje eu percebo que esse ir muito bem tem a ver comigo, Thaís, mas esse ir muito bem era para provar que eu poderia estar naquele espaço. Entendeu? Então eu não tinha que ser boa, eu tinha que ser a melhor que eu conseguisse para poder falar, não, eu vou estar ali naquele espaço. É óbvio que são questões até de saúde mental, até psíquicas que eu venho trabalhando. Hoje eu já sei que eu não preciso provar nada para quase ninguém, mas eu senti isso, sim, ao longo do processo ali. Mas eu percebo que, assim, perguntar para nós é uma coisa importante, como eu estava falando, comunicação entre os professores. Então, que os professores já saibam de antemão qual é a deficiência do aluno e que, uma coisa na linha do que a Sibeli falou, eu tenho, vamos lá, 5 alunos com paralisia cerebral na sala. Será que todos são iguais? Não. Então, assim, né? Não é porque você adaptou para um aluno com PC que você vai adaptar para todos, é muito heterogêneo. Então, esse caminho de perguntar para a gente, de avaliar, de perguntar para a família, de chamar alguém da equipe que acompanha aquele aluno, se for possível, todos esses caminhos são possíveis aí para levar em conta as singularidades. Óbvio que nós vamos levar em conta um desenho universal. Isso que a Sibeli falou aqui é uma proposta mais universal. Então, se eu fizer isso aqui que ela falou, eu vou estar adaptando não só para um aluno com PC, e talvez para uma gama maior de alunos. Mas eu não posso pressupor que só uma pessoa com PC ou com deficiência física seja igual a todas as outras que fazem parte do mesmo público. Então, é algo que eu percebo também, né, para isso. Eu acho que é isso, gente. Como eu disse, o Mackenzie é muito legal ver a evolução deles. Então, o que eu precisava na sala de aula? Precisava de um escriba para as provas, então eu ia em salas separadas e fazia lá as provas no tempo dos colegas, só que em salas separadas. E aí, quando as provas eram em dupla, por exemplo, eu não precisava sair. Uma coisa que me facilitou bastante é o material antecipado, porque aí o que eu fazia? Eu colava os slides no caderno, os professores devem lembrar, e aí eu escrevia, tipo assim, o professor ia falando coisas a mais, X, Y, Z, eu escrevia lá. Então, mas eu já tinha um material prévio do slide, então eu poderia não ficar me desgastando tanto escrevendo. Então, facilitou muito isso.
do material antecipado. Eu gostei muito de conhecer a Cibele, gente. Eu não conhecia ela. E ela foi um ganho para a universidade, porque às vezes a gente tem dúvidas assim, tipo, eu preciso de um software que acelere a minha escrita e que entenda a minha voz, o que é um desafio. Qual software que eu vou usar? Então, atualmente eu estou usando um software do Google para fazer meu mestrado. Então, eu falo no software do Google e ele escreve lá, eu tenho que arrumar depois, e aí depois eu passo para o Word. Então, são todas tarefas que eu vou utilizando, mas que esse software facilita. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu estou no mestrado, na mesma universidade. Eu fiquei aqui só porque aqui é minha casa, porque eles tiveram a disposição de vamos aprender e valorizaram minhas potencialidades. Eu estou aí fazendo um projeto com o grupo de pessoas com paralisia cerebral, eu estou adorando, e a gente está perguntando para eles o que eles acham de diversos assuntos, né? Já fizemos isso. Aguardem os resultados, que vai sair em breve, tá bom? Thaís, quantas escolas rejeitaram você ao longo do seu processo? Eu sabia que você ia perguntar isso. Foram mais ou menos 50. Esse número... Desde que da educação infantil? Esse número é real, não é brincadeira. Tem gente que me mandou para a escola especial, não para a escola regular. E às vezes a pessoa rejeitava a minha matrícula por telefone. Então ela falava lá com alguém da minha família por telefone, sem me conhecer, sem conhecer quem eu era. Nós temos sistema ângulo. A aluna não vai acompanhar. Então, assim, como eu falo isso sem conhecer o aluno? Então, eu passei por 5 escolas e tive 50 ou mais recusas até chegar aqui. Por isso que algumas famílias desistem, né? E não é só aqui, é um mercado de trabalho. Então, talvez fazer uma preparação com os alunos de como eles podem ingressar no mercado de trabalho, né? É todo uma... pensar lá desde a educação básica, mas se o ensino superior estiver preparado, se ele descobrir que ele pode aproveitar as potencialidades e capacidades dele, mesmo tendo as dificuldades, já é um caminho de possibilidades que se abre para ele. É isso que o Mackenzie fez comigo. Não só o Mackenzie, tem muita gente envolvida, mas grande parte disso eu dou crédito à universidade, de olha, vamos aproveitar o seu potencial. Olha, como trabalharemos com tal público quando você estiver atendendo? Que eram dúvidas que eu trazia para os professores. Como que eu vou fazer isso na minha sessão? Eu vou trabalhar com criança? Não vou? Como que eu posso fazer? E aí são dúvidas que muitas vezes eles não sabem responder ainda, mas eles só vão saber responder se eles conhecerem a gente e se a gente estiver aqui ocupando esse espaço. Então Muito obrigada, minha querida. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Thaís, e ela foi minha aluna, excelente aluna. E acho que essas experiências mostram para a gente o cuidado que a gente tem que ter com as profecias. Essa aqui não dá. Né? Quantas rejeições ela teve e onde ela está hoje. Então, é sempre muito gostoso a gente, aos pouquinhos, percebendo que a gente vai fazendo diferença. Nela e em tantos outros. Então, vamos juntos. Muito obrigada por vocês terem vindo e desculpe pelo horário que a gente está terminando. Obrigada, viu? Obrigada.